Boa noite, ou boa tarde. No meu país, no Chile, quando a gente fala de 7 horas, está falando da tarde ainda, não? Aqui no Brasil falamos noite. Está tudo bem por aí? Muito bem. Vocês já perceberam o meu sotaque um pouco esquisito, não? Eu sou chileno, mas moro há 15 anos aqui no Brasil e tenho uma esposa que é brasileira, é mineira. Ela diz uai. Os mineiros falam uai e gostam do pão de queijo também, não? Muito pão de queijo. Muito bem, nós temos um tempo aí limitado para compartilhar e eu gostaria de apresentar a vocês algumas evidências históricas a respeito da influência do cristianismo e uma parte do legado também da reforma na criação da civilização ocidental. A civilização ocidental, acredito que a maioria sabe a quem nos referimos com civilização ocidental. Nós fazemos parte, em alguma medida, porque historicamente a civilização ocidental nasce não, na Europa e daí então ela se espalha. Um efeito colateral não, é a criação dos Estados Unidos e também o descobrimento da América Latina pelas potências europeias, a Espanha e Portugal. Mas como essa civilização chegou a ser a mais livre, justa e próspera civilização da história? Porque outras civilizações eram concorrentes da civilização ocidental. E como ela se levanta como uma civilização que consegue um desenvolvimento tão evidente na história humana. Nós estamos sob a influência da civilização ocidental. A América Latina e alguns outros países como Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, temos influência dessa civilização. Mas como ela chega a ser a civilização mais próspera, justa e livre da história humana? Então, eu gostaria de mencionar a vocês alguns descobrimentos que foram feitos pelo cientista social Rodley Stark, a respeito do início do cristianismo. E se alguém tem interesse em aprofundar a respeito de Rodley Stark, ele é internacionalmente reconhecido, que estuda as implicações sociais dos movimentos religiosos aplicando métodos da ciência social aos dados históricos. E Rodney Stark, ele examinou a ligação entre a transformação social e os dados e a igreja primitiva. Ele descobriu que aquele pequeno grupo dos primeiros cristãos tinha introduzido uma nova visão da humanidade no mundo do Império Romano. E Stark descobriu 7 crenças e práticas examinando os dados históricos e documentos do começo da igreja e do Império Romano. É interessante que todos esses princípios são princípios bíblicos. Então, eu vou mencionar essas 7 crenças. Ele diz o seguinte: os cristãos têm um Deus que ama aqueles que o amam. Os deuses romanos, pagãos,
eles não tinham interesse real nas pessoas que os adoravam. Porém, o Deus dos cristãos, essa é a observação que ele faz, a observação histórica, o Deus dos cristãos amava e se relacionava com aqueles que o amavam. Sabe, os deuses romanos, gregos, eles passavam mais tempo em brigas entre eles do que cuidando das pessoas às quais eles eram adorados. Mas o Deus que o cristianismo apresenta é um Deus que está profundamente interessado nas pessoas. E não apenas interessado, mas ele ama as pessoas. Há uma reciprocidade. Esse é um primeiro ponto. Uma primeira crença que ele descobre. A segunda: o Deus dos cristãos instrui aqueles que o amam a amar outros. Porque esse Deus dos cristãos amava toda a humanidade ao ponto que ele envia seu único filho para morrer numa cruz a favor dessa humanidade. Não existe outro Deus, na época do Império Romano, nenhum outro Deus, que tivesse sacrificado a si mesmo, por causa do amor da humanidade. Não tem. Esse foi um descobrimento também que fez o Rodney Stark. Em terceiro lugar, o cristianismo, ele diz, tem uma cultura destituída de etnia e categorias de pessoas. Ou seja, os cristãos não estavam separados por categorias sociais. E essa é uma observação que ele faz da realidade social, onde um rico e um pobre têm a condição dentro do cristianismo de interagir entre eles de maneira normal. E isso para o Império Romano era uma loucura, porque um dono de escravos jamais se relacionaria com um escravo de maneira normal e natural. A posição do escravo no Império Romano, muitos de vocês devem saber disso, eles eram considerados uma coisa. O nome dado a eles era de res, ou seja, estava na mesma categoria de um animal. E isso se manteve por muitos séculos em algumas civilizações. Então, o cristianismo, disse Rodney Stark, ele não faz categorização de pessoas. Se nós observarmos, por exemplo, a cultura indiana, onde impera a religião hinduísta, lá tem categorias, as castas, não? Sistema de castas. Então, não atravessam as castas os limites que elas têm. Mas o cristianismo apresenta um Deus que quebra essas barreiras. E tem uma experiência muito particular que aparece nas Escrituras, na Bíblia, porque na época de Jesus, no antigo Israel, as mulheres eram desprezadas, e existe esse episódio onde ele se aproxima para falar com uma mulher. E até os próprios discípulos de Jesus, eles voltam e encontram Jesus falando com uma mulher. Eles acharam isso muito esquisito, muito estranho. Jesus falando com uma mulher e falando publicamente com uma mulher. Então, Jesus, ele demonstra que não existem barreiras entre homens e mulheres. Ele quebra essa barreira. E daí em diante, então, o cristianismo, ele opera sob esse entendimento, essa compreensão. Então, esse é o terceiro ponto que nos menciona Rodney Stark. É difícil para mim esse inglês aí. Número 4.
O Deus dos cristãos é um Deus misericordioso, que requer misericórdia. Misericórdia não fazia parte da vida da Roma pagã antiga. Vocês, aqueles que têm estudado um pouco sobre a história de Roma, misericórdia não fazia parte. É evidente, não, pela crueldade que imperava no Império Romano. Quantos de vocês assistiram ao filme Gladiador? Alguém assistiu Gladiador? Então, era uma prática, a crueldade era uma prática social. E o cristianismo quebra essa prática. Demorou mais ou menos 300 anos em isso acontecer, mas esse pequeno bando dessa igreja, desses cristãos, eles mudaram a estrutura social do Império Romano. Até tem uma história de um imperador romano que celebrou o 14º aniversário do seu filho, levando gladiadores para dentro do Coliseu para matar uns aos outros, para celebrar o aniversário número 14 do seu filho. Então, os cristãos começam a demonstrar misericórdia. E a partir desse momento, começa uma transformação em todo o mundo antigo, até chegar até nós, onde nós nos preocupamos pelos mais carentes, pelos que não têm condição social para subsistir. Nós pensamos, por exemplo, como ajudar aquelas nações que experimentam fome. Você sabe que quando aconteceu o tsunami, lá no Sudeste Asiático, ano 2004, eu lembro muito bem dessa época, eu estava morando em Belo Horizonte, quase 300.000 pessoas morreram. E a Indonésia foi fortemente atingida pelo tsunami. Milhares de mortos, populações inteiras destruídas. E tem uma região da Indonésia onde os cristãos não tinham acesso, porque a nação, a Indonésia, é majoritariamente muçulmana. Mas tinha uma região onde era proibido a entrada dos cristãos, de estabelecer algum tipo de culto, algum tipo de templo, proibido. Aliás, em algumas regiões da Indonésia, até hoje existe perseguição contra os cristãos. Mas após o tsunami, instituições cristãs, igrejas, nações cristãs, ou sob influência cristã, foram os primeiros em enviar ajuda a essa região atingida pelo tsunami. Os cristãos. Porque os cristãos começaram a seguir o exemplo do seu mestre, Jesus. Ele era misericordioso. Ele se aproximava dos doentes. Ele alimentava os famintos. Esse era o coração de Jesus era o coração do Deus dos cristãos. E hoje, nessa região da Indonésia, tem muitos templos cristãos. Porque os cristãos foram os primeiros em chegar lá para servir, para demonstrar amor e misericórdia. Falando nesse tsunami, agora mesmo, há poucos minutos atrás, aconteceu um novo terremoto na região central do México. E o furacão Maria está se aproximando de Porto Rico, mais uma vez depois de uma semana ou 10 dias. Então, muita ajuda está sendo entregue nesses dias para melhorar a condição daqueles que foram atingidos. Esse coração, essa atitude bondosa, misericordiosa, essa é uma atitude claramente definida por Cristo
na sua passagem pela terra, e ele transmitiu isso a seus seguidores: misericórdia. E devido a essa misericórdia, foram depois de 300 anos, os jogos de gladiadores foram eliminados da Roma antiga. Número 5, no cristianismo, ele descobre nos documentos históricos, no cristianismo, o homem deve amar sua esposa como a si mesmo. Hoje a gente acha que é natural, deveria ser normal o marido amar a esposa. Mas os romanos riam da visão cristã de que os homens deviam amar suas esposas e filhos. Os filhos e a esposa para os romanos eram apenas propriedades do homem romano. Propriedade. Ele era dono da esposa e dos filhos. E se eventualmente ele matasse os filhos, ele não seria julgado por causa disso, porque ele era dono. Agora, os cristãos aprenderiam de Cristo e aprenderiam das Escrituras que o marido deve amar a sua esposa. Essa foi uma mudança cultural gigantesca na história humana. E o efeito disso foi que criou nações fortes, onde os filhos também eram amados e respeitados. Mais um avanço no estabelecimento de uma cultura sadia. Sadia do ponto de vista de Deus. Sadia. Mulheres, filhos sendo respeitados, amados, cuidados. E então o cristianismo traz isso para dentro da cultura. E hoje nos parece estranho ter que falar, não, de um marido que bate na sua mulher. Até tem aí não, uma lei, Maria da Penha, vocês conhecem muito bem. Isso teria sido um absurdo na época do Império Romano, porque isso era um direito do homem, ele podia fazer isso. Então, o cristianismo coloca o fundamento, as bases para uma cultura afetiva de amor e de cuidado do semelhante, começando pela esposa e pelos seus filhos. Número 5. Número 6. E muito relacionado com esse ponto que nós acabamos de falar. O cristianismo rejeita as práticas romanas do aborto e infanticídio. Porque os cristãos, eles aprendem de que a vida humana tem uma característica central. Ela é sagrada. A vida humana é sagrada. E deve ser cuidada e respeitada. Mas para isso é necessário ter um conceito de sujeição ao Deus que determinou que a vida humana era sagrada. A diferença entre homens e animais é gigantesca. Há uma barreira, um abismo entre homens e animais. Mas, se a gente analisa, por exemplo, a cultura hinduísta, nós observamos que eles consideram os animais, alguns deles, são manifestações sagradas.
talvez vocês já tenham ouvido, não? E visto em algumas reportagens ou tenham viajado para lá. Vocês sabem que as vacas, por exemplo, são consideradas sagradas. Os animais em geral, até os ratos são considerados sagrados. E isso significa um grave problema, porque diante da escolha entre cuidar dos seres humanos e cuidar dos animais, qual que seria a sua escolha? Se você tivesse que cuidar entre os dois, qual seria a sua escolha? Um bebê ou um gato? O que é mais importante? Um bebê ou um gato? Ou um rato? A vida humana é infinitamente mais importante do que os animais. Embora o cristianismo também ensina que nós devemos cuidar da criação. E uso especificamente o termo criação e não natureza. Porque acreditamos que tudo o que existe foi criado. Então, o cristianismo deve se caracterizar pelo cuidado efetivo do que nós chamamos de ecologia, não? Cuidar de tudo que existe ao nosso redor. Devemos cuidar dos animais, respeitar os animais. Porém, os animais não estão no nível dos seres humanos. Então, Hindley Stark descobre esse princípio. A vida humana é sagrada. Portanto, a diferença da prática normal, comum dos romanos, em que os filhos eram abortados e assassinados as crianças à vontade do pai, quando ele quiser. Se tinha a escolha entre homem e mulher, existe uma carta escrita por um soldado romano, ele está na Alexandria, e ele escreve para sua esposa, e ele ama sua mulher, ama sua esposa, e diz para ela, e ele sabe que ela está grávida, e diz: olha, se ela nascer e ela é menina, você se desfaz dela. Se é menino, você mantém ele. Isso hoje chama-se de misoginia. Misoginia, essa é a palavra certa, uma palavra. Misoginia. Misoginia. Ok, mais ou menos por aí, né? Então, hoje tem culturas, na China, por exemplo, nações, na Índia, onde com as facilidades tecnológicas que temos hoje, de saber se é menino ou menina, muitos preferem abortar se é menina. Darren Miller, o autor do livro Mulher, a Mão que Balança o Berço, Rege o Mundo, que está lá atrás, esse livro, ele diz que 200 mulheres não existem hoje entre nós porque elas foram assassinadas, ou no ventre das suas mães, ou quando elas nasceram, ou ainda, sendo mulheres já maiores, foram assassinadas pelos seus parceiros, não? 200 milhões de mulheres não estão entre nós. Mas isso acontece nas culturas que ainda não foram atingidas pelo princípio de que a vida é sagrada. Os 10 mandamentos, um dos mandamentos é: não matarás. Não matarás. E número 7, mais um elemento que Hindley Stark ele descobre, os cristãos amam os outros mesmo com risco pessoal. Os cristãos amam os outros mesmo com risco pessoal. E a medicina tem conseguido grandes avanços na nossa época. Mesmo assim, às vezes acontecem alguns surtos por aí de algum tipo de doenças que matam
algumas centenas ou milhares de pessoas. Mas isso é novo na história humana. Na época do Império Romano, quando surgiam essas doenças que se propagavam rapidamente, assassinando a milhões, matando a milhões de pessoas, ou a centenas de milhares de pessoas, a tendência era abandonar os doentes, deixar que eles morram e fugir do local onde as doenças estão se propagando. Essa era a tendência normal. Porque a vida não era considerada sagrada, não pelo Império Romano. Porém, os cristãos, na época, eles aprenderam que eles deviam cuidar a vida humana. Porque eles aprenderam isso do seu mestre. Cuidar da vida humana, ainda colocando em risco a própria vida. E em muitos casos, os cristãos então começaram a cuidar dos doentes, porque os doentes eram jogados fora das suas casas, colocados o mais longe possível para eles morrerem mesmo. E não contaminarem aqueles que não tinham problema de saúde, então eram colocados longe. Mas os cristãos, nesses primeiros 300 anos de cristianismo, eles se comprometeram com essa ação misericordiosa e bondosa do cuidado da vida humana, e então eles começavam a cuidar aos doentes nas suas próprias casas. Eles amavam essas pessoas e cuidavam delas ainda com risco de contrair a mesma enfermidade. E muitos morreram, ficaram doentes por causa de cuidar de doentes. Esse ato de misericórdia, de cuidado, esse foi estendido através da história. E hoje nós temos aqueles que cuidam, nós temos sistemas de urgência, de emergência. Quando tem um acidente, as ambulâncias correm lá para tentar salvar a vida daquele acidentado. Se isso tivesse acontecido, ainda tendo tecnologia no Império Romano, não nos teríamos importado com os acidentados, deixa que morra. Mas hoje nós corremos, tentamos salvar. Os médicos hoje têm um compromisso em cuidar e salvar a vida humana. Então, quando isso não acontece, nós achamos estranho. Mas isso é herança de algo que foi semeado pelo cristianismo nesses primeiros 300 anos. Com essa igreja que era perseguida, essa igreja que era desprezada, essa igreja amava os outros e ainda amava os inimigos, era perseguida. E o cristianismo, nesses primeiros 300 anos, ele nunca ultrapassou 10% da população total. Começou com um pequeno grupo, a maioria de vocês sabem, 12 pessoas, depois passaram a 120, depois eram 3.000, depois eram 5.000, mas eles nunca ultrapassaram 10%, segundo alguns cálculos, da população total do Império Romano. O Império Romano chegou a ter mais ou menos 60 milhões de habitantes. Hoje, 60 milhões, o Brasil tem 200 milhões, mais de 200 milhões, mas na época era uma grande população. Então, os cristãos nunca ultrapassaram 10%, 6 milhões. Porém, a atitude, o espírito de serviço, a bondade, a misericórdia, o compromisso com o próximo, fez com que esse grupo minoritário e perseguido, que era considerado ilegal, esses mudaram a cultura do Império Romano. O cristianismo mudou a face da história. Mas vamos a analisar outras questões aqui. Algo que tem caracterizado a civilização ocidental, e que fez da civilização ocidental, e eu estou repetindo, a mais justa, livre e próspera civilização da história, são 4 elementos. Um deles é a moralidade. A moralidade. A moralidade de Ocidente fez com que decolasse essa civilização na história.
Porque quando surge o Ocidente, tem outras civilizações concorrentes também. Tem a civilização bizantina, tem os muçulmanos, e em muitos aspectos eles estavam mais adiantados do que a civilização ocidental. Mas o que faz a diferença com o Ocidente é a moralidade que o Ocidente começa a praticar. E essa moralidade tem um fundamento, tem uma base. São as leis e mandamentos judaicos e a influência cristã. E aqui eu gostaria de ver se podemos mostrar uma imagem que está mais para frente aí, no slide. Tem um mais para frente? Dá para... Isso aqui é o ranking, não, de a posição dos países na questão da índice de transparência internacional de corrupção. Então, esse é do ano 2016. Aí estão os primeiros 15 países com a pontuação mais alta, não? Sendo 100 o número de países menos, o lugar menos corrupto, e 0 o mais corrupto. Aqui estão os 15 primeiros. Não existe nenhum país 100% livre de manifestações, expressões de corrupção. Mas eu gostaria apenas mencionar algo interessante dessa lista que está aqui. Os menos corruptos. Em primeiro lugar, aparecem Dinamarca e a Nova Zelândia. Em terceiro lugar está a Finlândia, quarto a Suécia, quinto a Suíça, 6 Noruega, 7 a Singapura, 8 a Holanda, 9 o Canadá, Alemanha, Luxemburgo, Reino Unido, Austrália, Islândia, Bélgica e Hong Kong. Alguns anos atrás eu visitei a Suíça. Eu visitei já 2 vezes, uma vez visitei a Zurique e outra vez Genebra. Na época que nas 2 oportunidades, às vezes, alguns amigos eles me levavam de um lugar para outro de carro, mas outras vezes eu dependia do sistema de transporte das cidades. E aí a gente comprava o boleto, o ticket, não sei como se fala assim, está certo? Sim? Ticket. Meu sotaque não me ajuda muito. Aí eu comprava, e então eu comprava para uma semana, ou um dia, ou um tramo. A gente podia comprar também para o transporte do mês todo. Sim? Então, o que me chamava a atenção é que eu comprava esse negócio lá poderia ser numa boleteria, um negócio assim, ou automaticamente numa máquina, colocava o dinheiro aí, tirava. Mas o que me chamava a atenção era que, subindo ao sistema de transporte, e esses tickets, eles serviam para todos os sistemas de transporte, trens, ônibus, bondinho, as embarcações também que percorrem os lagos da Suíça, servia para todos os sistemas de transporte, menos para avião, não? Mas a gente comprava, eu poderia comprar um mês, ou um dia, ou um tramo. Não importa. Eu subia no sistema de transporte, não tinha ninguém me solicitando, comprovando, não tinha que passar por como se chama aqui, uma matraca? Isso. Não tinha que passar por uma matraca. Matraca? Não, matraca não é matraca. Agora entendi porque você estava rindo. Como é? Uma catraca? Catraca, não é matraca. Uma catraca, isso, catraca. Isso significa que eu não uso muito o sistema de transporte, sabe? Eu uso o meu carro, então quase que não uso. A catraca. E então a catraca não existe lá.
E não tem nenhum fiscalizando, ninguém fiscalizando se você comprou para um dia. Você não estar usando 2, 3, 4, 5, um mês completo, se quiser, porque não tem ninguém fiscalizando. Por quê? Porque é uma cultura baseada na confiança. Na confiança. Ou seja, as pessoas confiam na honestidade das outras. O sistema inteiro está baseado na confiança. Lembro, uns 7 ou 8 anos atrás, nos Estados Unidos, eu abri uma conta corrente só com o meu passaporte. Você conseguiria abrir aqui no Brasil uma conta corrente só com seu documento de identidade? Eu consegui lá. E demorei alguns anos sem conseguir abrir uma conta corrente aqui no Brasil, porque tem que demonstrar um monte de coisa, no meu país do Chile também. Tem que demonstrar um monte de coisa. Você tem que demonstrar que é honesto. Lá não precisa. Na Suíça não precisa. Então, como se constrói uma cultura de confiança? Eu lembro muito bem a experiência de um grande amigo com o qual me reuni há 3 semanas atrás lá na Colômbia, Vishal Mangalwadi da Índia. Aqueles que conhecem os materiais que nós temos publicado, um deles, Verdade e Transformação, aparece essa história aí, e ele voltou a contar essa história lá na Colômbia. E é muito interessante porque demonstra isso que eu estou falando, que foi uma experiência para mim, mas ele conta a história de que estando na Holanda, ele é indiano, então imagine a cultura da Índia. Então ele está lá para umas palestras na Holanda, e o amigo que convida ele para essas palestras, um dia convida ele para ir até uma granja, nós falamos, você usa a palavra granja aqui ou não? Uma granja, não? Uma fazenda leiteira, que produz leite, uma fazenda leiteira. Então eles vão os dois juntos lá à fazenda leiteira, e o amigo dele leva uma jarra, e chega lá, ele ficou muito admirado, não, dessa fazenda, todo limpinho, ordenadinho, e ele comparou isso com a Índia, onde tudo era sujo, bagunçado, com um cheiro terrível, mas lá tudo bem certinho nessa fazenda leiteira. E então o amigo vai com a jarra e entra lá em uma sala, lá tem um tanque enorme lá acima, mas aqui embaixo tem uma torneira. E o amigo aproxima a jarra da torneira. Abre a torneira, enche a jarra com leite, fecha. Logo, ele abre uma caixa que está aí nessa região, numa mesa que tem aí. Abre a tampa dessa caixa. E ele está observando tudo que o amigo está fazendo. Abre. E lá está cheio de dinheiro dentro dessa caixa. O amigo pega uma nota, coloca na caixinha, pega o troco e guarda no seu bolso. E o Vishal está observando isso. E ele está com os olhos arregalados assim. Ele diz: não tem ninguém aqui vendendo leite? Não, diz, não tem ninguém. Ele diz: mas se isso acontecesse na Índia, o povo leva embora o leite e o dinheiro. Leva tudo. Ele disse que ele contou essa história mais para frente, lá na Indonésia, e tinha um egípcio lá ouvindo a história, e o egípcio morria de rir, e pergunta: e você por que está rindo? Diz: é que vocês, os indianos, são tolos, disse, porque se isso acontecesse no Egito, levariam dinheiro, leite e as vacas também. Tudo iria embora. Então, esse conceito de honestidade, por que a Holanda pratica isso? Por que a Suíça pratica isso? Por que esses países, Dinamarca, Nova Zelândia e Finlândia, estão no primeiro lugar dos países menos corruptos do mundo?
basicamente por causa da reforma protestante e a aplicação e a obediência aos princípios bíblicos. Um dos princípios bíblicos, dos 10 mandamentos, e a gente pode encontrar várias outras aí, diz: não roubarás. Imagine que essa lei, não roubar, fosse aplicada 100% ou 70% ou 80% por todos os cidadãos de aqui de São Luís. O que aconteceria? Você poderia comprar um ticket de ônibus, não precisaria de um fiscalizador nem de uma catraca. Não precisaria. Porque você seria honrado. Sabe, no meu país, no Chile, 35% das pessoas furam o sistema de ônibus e não pagam o dinheiro que corresponde ao transporte deles no ônibus. Furam filas. 30% de perda todos os anos. Dinheiro que poderia servir para melhorar o próprio sistema de transporte. Essas nações, então, todas elas, com exceção de Hong Kong, de Singapura, todas foram influenciadas pela reforma protestante que aconteceu há 500 anos atrás. Porque a Bíblia chegou às mãos do povo. E os pastores começaram a ensinar os 10 mandamentos. E o povo começou a obedecer os 10 mandamentos. Por isso foram constituídas famílias fortes, porque um dos mandamentos diz: não adulterarás. E quando Deus disse não adulterarás, o que Ele está fazendo é proteger a família, a integridade da família. Porque sabe, divórcios, separações causam muitos prejuízos financeiros. Muitos prejuízos financeiros. Mas se a população fosse honesta e obedecesse esses mandamentos, então nós teríamos sociedades mais prósperas, mais justas. Então, a América Latina não faz parte, e muito longe desses primeiros lugares. O primeiro país que aparece aí nessa lista é o Uruguai, lá pelo lugar número 30 e poucos. A Argentina e o Chile por aí pelo 40 e pouco. O Brasil está como no número 70 dessa lista. Vocês sabem disso? Então, eu acredito que a influência do protestantismo mudou o norte da Europa em todos os quesitos. Mudou o norte da Europa. É uma cultura da confiança. Por quê? Porque as pessoas são honestas. Não somente não tem roubo físico em dinheiro, mas também não roubam intelectualmente, por exemplo. Não? O roubo pode ser aplicado a todas as áreas. Então, o conceito moral da civilização ocidental foi baseado na obediência dos mandamentos e princípios estabelecidos na Bíblia, que Martinho Lutero lutou para que a Bíblia chegasse nas mãos de todo o povo. Porque até a época, a Bíblia só estava restrita a um grupo especial de sacerdotes. O restante do povo não tinha acesso à Bíblia. Mas ele fez com que a Bíblia chegasse a todo o povo, foi traduzido ao alemão, que todo mundo entendia. Isso fez uma revolução, uma mudança da cultura da Alemanha e dos países do norte da Europa. E vocês podem comparar com os países do sul da Europa e vocês verão a diferença de desenvolvimento entre o norte da Europa e o sul da Europa. É só observar os números, as cifras. Moralidade. Moralidade. Um princípio fundamental, mas moralidade bíblica.
E em segundo lugar, a racionalidade. A racionalidade tem a ver com o uso do pensamento, da mente. Nós somos diferentes dos animais. Nós pensamos. Nós temos a faculdade de criar cultura. Os animais não criam culturas. Mas nós sim criamos culturas. Sabe basicamente por quê? Porque a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus pensa. Se Deus pensa, nós também pensamos. Nós criamos. Temos faculdade criativa. Essa construção aqui obedece ao design de alguém. Alguém desenhou essa estrutura. Não tem nenhum animal que possa fazer isso. Apenas o homem. E o homem aprende no processo e vai desenvolvendo. Ele tem capacidade criativa. Ele pensa, uso da razão. E a reforma protestante na Europa facilitou, ajudou e fomentou o uso do pensamento. Quantos de vocês têm celular aqui? Não vou perguntar quem não tem celular, porque seria estranho, não? Hoje todo mundo tem celular. O Ocidente desenvolveu a tecnologia. Onde surge a tecnologia? A tecnologia surge nos mosteiros. Sabe a diferença entre um mosteiro do Ocidente e os mosteiros do Oriente? Nos mosteiros do Oriente, os que participavam lá, eles realizavam mantras, posições de pensamento, e podiam ficar dias e dias fazendo isso. Não existia o uso do pensamento. Porém, nos mosteiros do Ocidente, os mosteiros católicos, começou a se fazer uso do pensamento. E foi criada a tecnologia primária, mas tecnologia que levou ao desenvolvimento tecnológico que nós experimentamos hoje. Quem colocou a base para o uso do pensamento foi a reforma protestante. Eu lembro, e não temos tempo para isso, o tempo está acabando, mas a gente pode pesquisar os principais cientistas da história. Um deles, Isaac Newton, grande cientista. Mas ele também era teólogo protestante. Existem livros de teologia escritos por Isaac Newton, mas ele conheceu apenas pelas questões científicas. Então, o Ocidente deve esse desenvolvimento. Pensem, por exemplo, esse ar-condicionado. Muitos de seus pais, eles não tiveram acesso a isso. Então, isso foi fruto da mente humana, da capacidade de usar a mente. Vishal Mangalwaj, ele nos disse que ele observava no Lago Victoria, lá em Uganda, as mulheres das tribos irem a pegar água no lago e transportar para a sua tribo. E então levavam um cântaro, se fala, um cântaro. Isso, um cântaro. Tá? Iam com as suas criancinhas, as mulheres vestidas com essas roupas lindas, de cores não, africanas. E transitando elas com seus cântaros nas cabeças para pegar água.
E ele comenta que muitos ocidentais que visitavam a região, eles falavam assim: olha, que interessante observar esse espetáculo aí, nós deveríamos voltar à natureza. Temos tanta tecnologia, cidades, tecnologia e tal, a gente está ficando doido. Olha esse sistema de vida, olha essas mulheres caminhando lá com as suas cores, cântaros, suas crianças, para pegar água. Uau! Essa vida mais natural. Ele diz: essa mulher tem que caminhar 5 quilômetros para pegar água, pega água, volta mais 5 quilômetros, chega lá na sua, como se fala, na sua tribo, não? Ocupa a água para beber, para cozinhar, para lavar, mas essa água acaba rapidamente se ela não ter água suficiente para fazer todos os seus afazeres de casa. Ela vai ter que pegar outra vez o cântaro, caminhar mais 5 quilômetros para pegar água lá e voltar. Mas ele disse: vocês, os de Ocidente, que vocês fizeram uso da racionalidade, do pensamento, vocês criaram a tecnologia que permitiu levar água para dentro de suas casas. E o único que você tem que fazer é abrir uma torneira e já tem água. E as suas mulheres não têm que ocupar 5 quilômetros para ir e 5 quilômetros para voltar com um cântaro na cabeça. Então essa mulher pode usar esse tempo para ler uma novela, para assistir um filme, para cuidar de seus filhos, para fazer outra coisa, pelo uso da tecnologia que o Ocidente desenvolveu mais do que nenhuma outra civilização na história. Racionalidade. Deus é um Deus que pensa, e Ele nos criou com a capacidade de pensar e de criar. Somos criativos. Quantos criativos tem aqui? Que bom, somos criativos. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E meu tempo está acabando, mas eu quero apenas mencionar, eu tenho 5 minutos, eu quero falar. Família é o quarto elemento da civilização ocidental, o conceito de família. Homem, mulher, filhos, famílias sólidas, filhos sadios, constroem uma nação forte e sadia. Mas é o conceito de família que não tinha as outras civilizações. O cristianismo fez do Ocidente uma civilização monógama. Monógama. Um homem e uma mulher. Se você vai para os países islâmicos, você vai encontrar outra realidade. Vai encontrar um homem e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 mulheres. Se ele puder sustentar 15, tem 15. Se pode sustentar 20, tem 20. O Ocidente foi abençoado pela aplicação do preceito bíblico que fala de um homem e uma mulher. Conceito de família. Isso fez das mulheres do Ocidente as mulheres mais fortes da história humana. E das mulheres americanas, as mais fortes entre as mulheres do Ocidente. Pela dignidade que elas receberam. Pela igualdade. E hoje estamos numa briga aí pela igualdade, não? Mas não vamos falar sobre isso agora. Então, Jesus cuidou, respeitou, reivindicou a dignidade das mulheres. Ok. E um quarto ponto, e não vamos ter tempo para explicar ele, mas é bom saber a respeito da humanidade. Humanidade. O Ocidente valoriza os seres humanos porque a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós fazemos uma distinção entre um nenenzinho e um rato.
coisa que não fazem algumas culturas, mas nós fazemos. Muito bem, uma coisa que também foi me passada, não, que eu poderia compartilhar aqui, nós vamos ter um evento nos próximos dias e nós gostaríamos de convidar todos vocês. Quantos de vocês receberam isso aqui? Sim? Ok. É uma escola inédita que vai acontecer aqui em São Luís, do dia 2 ao dia 7. 2 a 8, 2 a 7. A Escola de Governo Civil na perspectiva bíblica. Aqui, o Dr. Mark Belailes, ele vai nos explicar deveriam ser as características e o modelo do governo civil. Quais deveria ser a sua jurisdição. Então, alguns dos temas que serão tratados aí é o conceito bíblico sobre a guerra, o propósito do governo civil, os direitos humanos identificados na Bíblia. É bíblica a pena de morte? Tem uma pergunta aqui. Porque tem nações que praticam a pena de morte, né? Como se opor a maus governos? Interessante. A jurisdição do governo civil e seus limites. Então, nós queremos compartilhar essa escola e você tem aí as informações para contato e participação. Tem um custo. Nesse custo está incluso um livro escrito pelo autor que vai tratar algumas dessas questões. Então, queremos convidá-los. Eu quero agradecer pelo convite. Obrigado por esse convite, estar aqui com vocês. Desculpa que eu não deu tempo para aprofundar em algumas questões, mas o tempo chegou ao limite. Muito obrigado e Deus abençoe vocês.